Bom dia, segundo ano. Vamos começar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar falando sobre agricultura. Vou pedir para vocês abrirem o material na página 27, onde a gente vai começar falando da Agricultura Mundial 1. Para a gente entender a prática agrícola, é muito importante a gente entender a origem da palavra, é importante a gente entender aonde ela surgiu. E quando a gente fala da origem da palavra agricultura, ela é de origem latina e que significa cultivo dos campos. Essa atividade não se tem uma certeza de quando ela surgiu, porém, há algumas evidências de que ela tenha surgido há cerca de 10.000 anos, na antiga Mesopotâmia, ali às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, com o cultivo principalmente de grãos e também a criação de ovelhas. O problema principal da agricultura lá na Mesopotâmia, lá quando ela surgiu, foi exatamente a falta de chuvas. Que essa falta de chuvas, ela acabava sendo muito mais generosa ali no período do inverno. Além do mais, os afluentes dos rios Tigre e Eufrates, eles não eram rios muito caudalosos. E visando superar exatamente esse problema e aproveitar melhor as terras férteis, os mesopotâmicos, eles inventaram métodos para irrigar de forma artificial os campos e que hoje a prática de irrigação ela é muito utilizada, ela é muito comum. Porém, a gente pode perceber que essa prática ela vem sendo utilizada há milhares de anos. Os primeiros tipos de grãos cultivados foram a cevada e também uma grande variedade de trigo. Pouco depois passaram a cultivar também o centeio e a aveia. A seleção de grãos ela deve ter sido descoberta logo no início de uma forma quase que automática. Comparando a germinação de grãos que caem durante a colheita e também com o desenvolvimento daqueles grãos especialmente escolhidos para plantios que originavam plantas mais fortes. Plantar em terra fértil acaba estimulando novas e também melhores variedades, o que também deve ter sido levado em conta pelos primeiros agricultores. Aí, com o passar do tempo, essas mesmas técnicas elas acabaram sendo aplicadas com sucesso a outros cultivos, como por exemplo, legumes, frutas. E por fim, acabou surgindo o que a gente chama de pecuária. Não sei se vocês observaram, mas quando eu comecei a falar lá no comecinho do cultivo de grãos, né, quando surgiu a agricultura, que eu falei para vocês que foi ali a partir do cultivo de grãos e também da criação de ovelhas. Então a gente pode entender que a pecuária, que a agricultura, ela está diretamente associada à pecuária, tá? Que acabou permitindo a reprodução de ovinos, bovinos, suínos e caprinos para o consumo humano. E essa atividade ela encontra-se hoje intimamente ligada à própria agricultura, o que acaba explicando a popularização de um termo que é agropecuária. Hoje, muita gente, para falar de agricultura, não fala simplesmente de agricultura, se refere ao que a gente chama diretamente de agropecuária. Quando a gente fala dessa prática agrícola, quando a gente fala da agropecuária, a gente vai entender também a difusão de todos os produtos, pelo mundo. E os deslocamentos populacionais e também as interrelações entre os agrupamentos humanos acabam explicando por que um pequeno número de plantas acabou se espalhando pelo restante do planeta. Lembrando que algumas práticas agrícolas faziam com que o homem ele se tornasse nômade. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho dessas práticas. Algumas dessas plantas elas acabaram passando a desempenhar um papel muito importante na história da cultura de algumas civilizações, como é o caso do milho, por exemplo, para as civilizações pré-colombianas. Tem o caso do arroz para o Oriente Médio, do trigo e da cevada para a Europa e também para o Oriente Médio. Perdão, eu falei do arroz para o Oriente Médio, mas não é, para o Extremo Oriente, tá? Que é ali para o leste da Ásia.
E também um outro movimento que acabou difundindo foram as grandes navegações, que acabou levando ainda mais algumas plantas, levando para lugares ainda mais distantes, que acabaram se tornando alimentos importantes para toda a humanidade. E colocando o milho, né, como exemplo bem clássico, que é originário da América e que passou a ser consumido na Europa, na Ásia, na África, a cana-de-açúcar e o arroz que saíram da Ásia e foram para todo o restante do mundo. Quem diria que a cana-de-açúcar ela seria da Ásia? A impressão que nós temos é que ela é americana e mais precisamente brasileira, né? Porém, não, a cana-de-açúcar é um produto totalmente asiático, porém, ele foi se expandindo pelo mundo e acabou fazendo parte da cultura desses povos. Antes de nós começarmos a falar dos tipos de agricultura, é importante a gente entender os sistemas de produção agropecuárias da atualidade. E atualmente são praticados vários sistemas agropecuários, que esses sistemas eles acabam variando desde os mais extensivos até os mais intensivos. Eu só quero que vocês se atentem a essas duas palavras, intensivo e extensivos. Quando a gente fala nessas práticas, a gente pode colocar agropecuária intensiva ou agropecuária extensiva. Lembrando que eu estou colocando agropecuária, que seria a prática agrícola e a prática da pecuária. Então, quando a gente fala na agropecuária extensiva, geralmente esse tipo, ele ocupa muitas terras e empregam técnicas e ferramentas bem rudimentares, utilizando muito trabalho braçal e obtendo pouca produtividade. Pelo próprio nome, extensiva, é uma prática onde ela acontece em áreas muito extensas. Se a área é muito extensa, dificilmente o cuidado ele vai ser maior. Porque, por exemplo, o animal ele é criado solto, ele come do que ele quer, então a produtividade ela acaba sendo menor. Já quando eu coloco a ideia de uma agropecuária intensiva, a gente vem para a ideia geral do nome. Intenso, de ter um cuidado intenso e geralmente utilizam técnicas e maquinários muito avançados, que acaba acarretando ali no aumento da produtividade. Como que utiliza técnicas mais avançadas? Por exemplo, o animal ele tem um cuidado muito mais intenso. Ele é criado em pequenas áreas, ele recebe cuidados médicos e sanitários, aonde a alimentação ela é totalmente balanceada. A prática da agricultura intensiva se tem um cuidado muito maior, com injeção de insumos agrícolas, com um cuidado muito maior com o solo, com um processo muito mais eficiente de irrigação, para que aquela cultura que está sendo praticada, ela seja muito mais rentável. Então, aqui eu estou colocando a agropecuária intensiva e extensiva. Extensiva, normalmente, ela acaba sendo ali para o próprio consumo, onde o agricultor acaba vendendo o excedente. E a intensiva não, ela é destinada realmente ali para movimentar a economia, ela é destinada à comercialização. A adoção de um ou do outro sistema depende principalmente de dois fatores. E eu vou colocar aqui para vocês esses dois fatores, né, da prática desses dois tipos de agropecuária. O primeiro fator, que seriam as condições fisiogeográficas, que seriam as condições dos tipos de solo, as condições climáticas e os aspectos topográficos da região. O cultivo de grãos, por exemplo, é mais comum em áreas de planície. Já as pastagens e o plantio de árvores podem ocorrer em solos rochosos e também em terrenos irregulares. O outro fator é a cultura e o nível de desenvolvimento econômico de uma dada sociedade, que acaba determinando os tipos de plantas cultivadas, as técnicas empregadas e também vai entrar ali a questão dos hábitos alimentares.